Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não É Só Comigo. Hoje trazemos uma convidada muito especial, a Lídia, que vai falar sobre a sua experiência, seu curso de vida e vamos falar sobre maternidade. Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o convite e, por favor, se apresente. Olá pessoal, muito obrigada Sandra pelo convite. Sandra e Nora, embora a Nora não esteja aqui, que são as duas co-hosts deste podcast. Eu sou a Lídia, tenho 30 anos, sou cristã, sou esposa, sou mãe, também sou profissional, embora esteja numa pausa na minha carreira, e acho que havemos de abordar essa questão ao longo do podcast. Muito obrigada, Lídia. Para começar, nós gostávamos de saber um pouco da Lídia, sobre a infância, como é que foi a infância, como é que a Lídia cresceu, quais são os valores que sempre acompanharam o percurso da Lídia. Eu acho que tive uma infância similar à de muitas crianças que vivem em países com contextos sociais difíceis e acrescidos a eventos climáticos extremos. Estou a falar disso porque eu vivi com os meus pais até aos 5, 6 anos, quando estava na primeira classe. Mas aí foi um ano em que nós tivemos as famosas cheias de 2000. Uhum. Não sei se, acho que algumas pessoas aqui vão se recordar. E a partir desse evento climático extremo, eu nunca mais vivi com os meus pais, porque foi algo que afetou várias comunidades aqui na Zona Sul, particularmente. Escolas foram encerradas, famílias foram separadas, pais foram separados dos filhos. Todo mundo estava a tentar sobreviver e todo mundo estava a tentar chegar a um lugar seguro e deixar os seus familiares e os seus pertences em lugares seguros. Então, nisso tudo, os meus pais tiveram que. Primeiro tivemos que nos mudar, né, naquela semana mesmo, porque a nossa casa ficou inundada, submersa. E nisso tudo eu acabei tendo uma transferência, porque a minha escola virou um abrigo, um centro de acolhimento, né? Estava numa zona relativamente alta, então virou uma zona, um centro de acolhimento. As aulas foram interrompidas naquele ano. E para não perder um ano, os meus pais transferiram-me para a casa dos meus avós, tios. Eles também vieram passar um tempo cá conosco, ou lá conosco. E as minhas tias foram responsáveis por grande parte da minha educação, a quem sou profundamente grata. Fiz ensino primário numa escola perto de casa, uma escola que está associada à Igreja Católica. Depois fui fazer o ensino secundário, todo ele na Francisco Manhanga. E foram anos de ouro, para mim. Nós ouvimos muitas coisas agora relacionadas às escolas secundárias, sobre como bebe-se muito, sobre como os adolescentes no ensino secundário estão muito associados à criminalidade, mas eu não tenho muitas memórias dessa natureza. Havia, claro, essa questão dos adolescentes a tentarem descobrir-se e quererem envolver-se em álcool, mas penso que havia mais controle, né, nessa altura. E quando saí do ensino secundário, fui para a Universidade Eduardo Mondlane, onde entrei a fazer um curso de licenciatura em Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre. Mas no meio disso, eu depois mudei de curso, fui fazer Biologia Marinha, Aquática e Costeira. Fale-nos um pouco mais sobre essa mudança, sobre a escolha do curso para fazer e sobre a sua vida profissional. Eu escolhi este curso porque eu sempre gostei de ver talvez vídeos da TV, documentários a mostrarem florestas, Uhum, uhum. animais. Aquilo sempre era como se eu ficasse hipnotizada quando eu assistisse aquilo. Eu sempre tive curiosidade em saber como é que uma pessoa vai para um
uma mata, faz uma filmagem. Como é que nós temos acesso a essas imagens? Muitas vezes, quando nós vemos um documentário, é tudo muito bonito, é tudo muito envolvente e maravilhoso. E é o homem que é amigo da natureza, ali nesses documentários famosos sobre vida selvagem, a mostrarem-nos as curiosidades. Então, eu fui escolher o curso. Baseada nisso, eu fiz uma pesquisa sobre o que eu poderia estudar ou que curso eu poderia fazer que pudessem, de alguma forma, colocar-me a trabalhar com estas pessoas ou a trabalhar neste ambiente. Foi por isso que eu escolhi o curso de Ecologia Terrestre, um curso muito bom. Então, no meio do curso, temos disciplinas opcionais, e acho que, à medida que eu também fui lendo muito sobre questões de biodiversidade, o mundo marinho fascinou-me muito durante os primeiros anos, os primeiros semestres, desculpa, da minha formação, e quando eu completei os requisitos necessários para fazer a mudança de curso, eu fiz. Então foi mais ou menos isso. Embora a grande parte do meu percurso profissional tenha estado dividido entre o mundo terrestre e marinho, mas isso deve-se mais, na minha percepção, deve-se mais à conjuntura do setor da conservação em Moçambique, que a conservação marinha é o foco, e até o investimento na conservação marinha é relativamente recente. Então, sejas graduado em ecologia terrestre, em manejo de florestas, manejo de fauna bravia, em biologia marinha, as instituições que lidam com isso, eles recrutam-te e colocam-te a trabalhar em biodiversidade. Então, foi mais ou menos assim como eu voltei também a atuar muito em ecossistemas terrestres durante a minha jornada profissional. Foi uma jornada muito interessante, dá para perceber. E depois da formação, conseguiu engrenar para como é que foi a transição da academia para a área profissional, conseguiu trabalhar na área de formação. Graças a Deus, sim. E depois de terminar, este podcast, né? Não é só comigo. Então, Uhum, uhum. eu quero aqui também trazer muitas coisas que não acontecem, que eu sei que não acontecem só comigo, mas Esteja à acontecem com vontade. muitas pessoas, que é para as pessoas também ficarem, isso acontece. Afinal, é possível construir uma profissão. Eu demorei um tempo significativo na faculdade. Principalmente porque não, mas depois de eu ter terminado as minhas cadeiras, eu não fui a estudante que foi atrás de um trabalho de culminação de curso. Eu comecei a inscrever-me em estágios. Eu fiz o PFDD, por exemplo, que é o Programa de Férias de Desenvolvimento do Distrito. Quando eu voltei do PFDD, fui fazer um outro estágio no Museu de História Natural. Depois disso, comecei, e isso é uma coisa que está muito viva em mim hoje em dia, comecei a interessar-me por empreendedorismo e inovação social. Fiz muitas formações e participei de muitos treinamentos relacionados ao empreendedorismo. Eu fiz o BIS, por exemplo, que é do Orange Corners. Fiz já me esqueço, mas é similar ao Femtech, que é virado para mulheres também que querem desenvolver alguma coisa na área do empreendedorismo, ligado ao ramo agrário. Então, eu fiquei aí mais ou menos uns 2 anos, depois de ter terminado as cadeiras na faculdade, a pular de programa de incubação de ideia, treinamento disto, participa desta formação que tem duração de 4, 5 meses. Eu tenho 1.000 certificados numa caixa. Então, foi um período bom, porque abriu-me os horizontes, e até digo que até certo ponto diferenciou-me de alguns jovens que estavam alguns jovens que também estavam a terminar a formação, e eles estavam realmente a concluir a licenciatura, mas tinham o seu certificado, que é muito bom, e eu encorajo. Mas depois existimos nós que estamos a terminar, temos o certificado, e temos mais 500 certificados de coisas de curta duração atrás de nós. Eu Uhum. sempre fiz isso. E depois, neste período, eu fui.
Fui para Galmuf, que é onde nós nos conhecemos. Fui para Uhum. Galmuf, que é onde nós nos conhecemos. Ficamos lá um ano. Foi um ano muito bom. Viajamos um pouco pelas províncias do norte do país. Conheci aquela região também. E quando a Galmuf terminou, graças a Deus, consegui um estágio em português, né? Mas é um fellowship de pesquisa na área marinha, onde aprendi a mergulhar, que era uma das minhas maiores aspirações. Acho que todo mundo que faz biologia marinha depois tem a percepção que vai terminar a formação e vai ser um mergulhador, vai fazer a pesquisa sobre vida marinha e etc. Nem todos entram por este caminho. Na minha percepção, principalmente por falta de oportunidades, porque são poucas as instituições que conduzem esse tipo de pesquisas em Moçambique e as que fazem, não uma ou duas, é que fazem um investimento em treinar jovens, em treinar recém-graduados para também engrenarem na pesquisa marinha. Fui selecionada para esse fellowship de pesquisa marinha, aprendi a mergulhar, consolidei as minhas habilidades de natação. Foi um tempo muito bom. Foi na província de Inhambane, na Praia do Tofu. Fiquei a viver Uau! lá durante um tempo. Fiquei a viver lá durante um tempo e eu via também como sempre que eu postasse fotografias, as pessoas ficavam curiosas. Onde é que estás? O que é que estás a fazer? Por um momento eu pensei que você estivesse fora do país, sabe? As pessoas também ficavam mesmo, onde é que tu estás, Lídia? Eu estou aqui no Tofu. O que é que estás a fazer? E faz isso aqui em Moçambique. E eu sempre tentei partilhar as fotografias e vídeos para as pessoas verem, para as pessoas conhecerem mais das riquezas do país, né? Não só as Uhum. praias, mas aquilo que está debaixo das praias que é a riqueza. E depois do meu tempo como fellow de pesquisa, eu fui trabalhar como oficial de projetos numa instituição que é um fundo ambiental aqui em Moçambique, né? Foi mais ou menos isso e foi onde eu passei boa parte do meu tempo como profissional do setor da conservação. Que jornada inspiradora. Eu, por acaso, tenho muito medo de mergulho. Eu vou saltar de paraquedas, posso fazer o quê? Mas quando se trata de mergulho, eu tenho, não sei, acho que assisti muitos filmes de terror dessas. Não, mas sabes, aquilo eu não sei, a primeira vez que eu mergulhei, Uhum. eu não acreditei no que eu estava a ver. Uau. Eu estava hipnotizada com aquele mundo. Eu estava completamente hipnotizada. Era como se eu finalmente estivesse dentro da TV, dentro dos vídeos que tanto me Uhum. inspiraram a escolher a minha área de formação. A viver um sonho. E depois era o primeiro mergulho, obviamente, não estás ali para fazer um trabalho, mas são é o teu treinamento, né? Aprender os códigos, aprender os sinais de alerta, de como pedir apoio aos teus companheiros. Mas olha, o seguro é muito. O seguro não, desculpa. O mergulho é muito seguro. É extremamente seguro. Existe todo um protocolo de segurança que é seguido e é só ver. O índice de acidentes é muito baixo. É muito Yeah. baixo. Desde o momento que tu recebas o treinamento adequado e tu sigas os procedimentos, é tudo muito bom. Então, eu lembro que eu estava ali no treinamento, tinha que prestar atenção nos meus instrutores, ensinarem o que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo era peixe para cá, era coral para lá, era água que estava assim, e tu vês, olhas para cima, né? Vês a luz lá do outro lado. Eu fiquei tipo, Yeah. eu morri, eu estou no paraíso. Eu acho que vai se dar muito bem com o meu esposo. Ele também é mergulhador e eu só vou lá assistir. Ah, Não quero nem chegar bom. perto. Não, mas Mas, é maravilhoso. E yeah. antes de tu dares o primeiro mergulho, fica já pensando muita coisa. Se eu ficar sem ar, Uhum. se o oxigênio acabar, se isto está tudo controlado, existe um protocolo de segurança, está Yeah. tudo controlado. Mas no meio dessa jornada toda ocupada, formações e como é que conheceste o teu marido e onde é que estava esse lado de mãe, lado maternal, como é como
como é que foi conciliar isso até de chegar a tomar a decisão, já está na hora, vou me casar e vou iniciar a minha família. Eu e meu marido, é uma longa história. Temos tempo. Mas é uma longa história curta. Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum. Ele é amigo do tio desta amiga. E numa viagem que eu fiz com essa amiga e mais outras amigas, nós conhecemos a ele. Porque, como é que nós conhecemos a ele? Porque o tio da minha amiga não queria servir de motorista para o grupo ali de turistinhas. Decidiu emprestar-nos uma viatura que ele tinha em casa, mas porque ele queria ter a segurança que estava a emprestar a pessoas responsáveis. Ele pediu ao meu esposo, na altura era um desconhecido, para que acompanhasse a sobrinha dele, né? Eu peço para acompanhar ela, está com as amigas dela, mas eu não ia ter tempo de estar com elas e mostrar-lhes isso foi em Pemba, né? De mostrar-lhes a praia, os restaurantes, o lugar de hospedagem. Mas elas dizem que sabem conduzir ou que no grupo tem alguém que conduz. Então, segues, dá essa pessoa a conduzir e, por favor, vai monitorando o comportamento para ver se é seguro ou não. Emprestamos viatura a elas ou realmente temos que estar aqui de babá enquanto essas miniférias durarem. Então, foi assim como nós nos conhecemos. Enquanto ele monitorava se eu era responsável o suficiente para emprestar a minha viatura ou não, fomos conversando. Aí descobri que ele também é de Maputo, eu também sou de Maputo, ele estava lá a trabalho. Isso foi em 2020. E exatamente. Oh. Então, de lá para cá, e pá, foi nunca mais. Estamos juntos desde essa conversa. Estamos Uhum. juntos desde essa conversa. Quando eu ia voltar para Maputo, tivemos uma conversa também para decidir o que íamos fazer. Já sabíamos que íamos ficar juntos, mas onde? Como é que haveríamos de fazer? O que era o correto? Onde é que teríamos mais estabilidade? Como é que nós poderíamos fazer para para garantir que não era só mais uma aventura. Sentamos e tivemos uma conversa séria mesmo, tipo, ok, nós vamos ficar juntos, nós queremos ficar juntos. Qual é o próximo passo? O que é que temos que fazer? E juntos decidimos que seria melhor voltarmos para Maputo juntos, porque as nossas famílias estavam aqui em Maputo. Uhum. E porque para nós começar uma família automaticamente, graças a Deus, significava um casamento, tipo matrimônio. Uhum. Não tinha como fazer isso em nenhum outro lugar. Aliás, tinha como fazer isso em vários outros lugares, mas queríamos também envolver a nossa família nesse processo. Foi daí que nós decidimos que estava na hora de nós dois voltarmos para Maputo e tentarmos recomeçar a partir de Maputo. Isso é muito lindo. Yeah. Ah, Então, ah, até foi aí, porque eu voltei primeiro para Maputo e fui para este fellowship de pesquisa que eu disse, uhum. enquanto ele finalizava a organização dele lá, que levou mais alguns meses, poucos meses, e voltou. Quando eu tive a minha proposta de trabalho para a instituição que eu estive a trabalhar até dezembro de 2024, para mim já não foi muito, foi difícil tomar a decisão no sentido de eu gostava muito de estar em Embana, eu estava a viver a vida que muitos jovens desejam a viver na praia, numa casa com tudo pago, a instituição pagava a nossa acomodação, uma casa com tudo pago ali, e num dos destinos mais cobiçados de Moçambique. Yeah. Mas como eu tinha esse objetivo, quando esta proposta de trabalho para Maputo chegou, ele já tinha vindo, voltado para Maputo por acaso, não, não havia muita coisa ainda por analisar. Eu já sabia que tem uma pessoa lá à minha espera, então deixa ela voltar para Maputo e começar, graças a Deus, já com um emprego. que bom. Então, foi assim, dentro de poucos meses organizamos o nosso casamento e estamos Que aqui. E quanto à tomada dessa decisão de estar na hora de iniciar uma família, que fases ou como foi a criação da Lídia e até que ponto a tua criação contribuiu para saber tomar essa decisão de eu quero me casar, no meio desse todo protagonismo, essas formações, como é que foi conciliar a vida profissional, a decisão de iniciar a família? Hum, bom.
Ou essa pergunta é, é tricky. Estou aqui a ver como responder de forma clara e sem criar sem criar ruídos na resposta. Uhum. Na altura em que eu conheci meu esposo, eu já frequentava a igreja que eu frequento agora, e foi lá onde eu aprendi muitas coisas relacionadas à palavra de Deus. Uhum. Então, para mim, a questão do casamento e de ter filhos é o natural. Uhum. É, é o que eu vou fazer aqui na Terra enquanto eu estiver aqui na Terra. Não digo que todas as pessoas vão se casar ou que todas as pessoas devam se casar, Uhum. mas para mim era isso. Se eu estou comprometida com alguém e nós dois não estamos, como se diz. Epá, estamos a namorar, vamos ver no que vai dar. Não, nós já sabíamos que queríamos viver juntos. Para mim, não existia, de acordo com a minha fé, não existia outra forma de viver juntos a não ser através do casamento. Que um homem e uma mulher unem-se através do matrimônio. Então, era tic-tac, ok, vamos viver juntos, vamos casar. Era igual, viver juntos era igual a A casar-se. casar-se. Então, Uhum. Uhum. foi por isso. A maternidade não foi planeada. Não que nós não quiséssemos, mas aconteceu. A fertilidade esteve aqui. Deus nos abençoou com fertilidade. E pouquíssimos meses depois de eu casar-me, eu fiquei grávida da, da minha filha. Tive ela em 2023, em junho. Uhum. Então, E quando é que foi o casamento? em setembro de Oh, wow. 2022. Bebê da Yeah. lua de mel. Exatamente, esse é um bebê de lua de mel. E porque Deus nos agraciou mesmo com esse dom de fazer filhas. E logo depois da minha filha completar um ano, Uhum. eu engravidei de novo, mas também foi tudo Natural. natural. Uhum. Foi natural, não foi planificado, foi acontecendo e não havia. As meninas foram bem-vindas, já aconteceu, são bem-vindas. O que é que mudou? Porque eu ouço muitos testemunhos de mulheres a dizer, antes de eu ser mãe, eu tinha uma certa perspectiva, uma forma de pensar, mas lá depois do parto, quando você nasce, algo muda. A Lídia tem a mesma experiência? Sim, e não ao mesmo tempo. Ok. Ah, eu sempre tive muitos sonhos, eu sou uma sonhadora. Minha cabeça está sempre a cozinhar alguma coisa. Minha cabeça está sempre a cozinhar um projeto, minha cabeça está sempre a cozinhar uma solução. Tu me conheces, Sandra, eu sou uma pessoa muito argumentativa, eu gosto de Uhum, participar em uhum, debates. E até nos últimos tempos eu tenho aprendido a participar de debates, não necessariamente para contribuir, mas para ouvir e aprender uhum, e pescar ali algumas ideias de pessoas mais experientes, de pessoas que já fizeram, já falharam e perceber, ok, tem isto aqui e a partir disto eu posso fazer assim. uhum. Então, uma das coisas que abrandou bastante para mim foi essa questão dos sonhos. Eu vou fazer isso, eu vou mudar o mundo, eu vou construir aquilo, eu vou criar esse projeto, eu vou abrir essa empresa. Quando tu és mãe, as prioridades mudam Uhum. e e tu tens que caminhar. Não, não, eu estou aqui a partilhar a minha experiência, porque eu sei que Claro, claro, muitas esteja à outras mães vontade. vivem a maternidade de forma diferente. Para algumas, não houve um impacto assim muito grande na carreira delas. Mas para mim, eu comecei a priorizar as minhas filhas. Para mim, era prioritário que tudo aquilo que eu fizesse, onde eu fosse convidada, onde eu pudesse ir, tivesse que ter espaço para elas também. Então, isso implica dizer não a muitas coisas, ou não só da minha parte dizer não, porque isso não quer dizer que eu ainda receba todos os convites do mundo. Uhum. Isso implica também que há pessoas que olham para mim e dizem, não, Lídia já não é a pessoa que nós podemos convidar para este fórum. Ela já Yeah. é mãe, ela já não cabe, o perfil dela já não cabe nisto
e está tudo bem. Por exemplo, quando eu trabalho nesse campo que eu trabalho, que é a biodiversidade, conservação da biodiversidade, Uhum. faz-se poucas coisas em zonas urbanas. Conservação da biodiversidade é maioritariamente nas áreas de conservação, em zonas rurais, em zonas mais remotas, longe das cidades, etc. Mas eu tentei, quando eu voltei da minha licença de maternidade, eu tentei sempre viajar com minha filha a primeira. Yeah. E porque para mim era possível eu estar sem querer criar alvoroço, e sem querer aparecer, e até com muito medo de ser julgada. Na minha cabeça era possível eu estar numa reunião com a minha filha nas costas. Desde o momento que ela estivesse quieta, ela não haveria de impedir absolutamente nada ou com alguém ali do lado de fora da sala, eu vou fazer os meus trabalhos, mas já saber que a minha filha está aqui. Não é ou não foi por falta de uma rede de apoio. Graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito boa, as minhas irmãs, a minha mãe, minhas cunhadas, minha sogra, sempre esteve todo mundo disponível Uhum. para ficar com ela. O meu esposo sempre também me apoiou e ele sempre foi a pessoa até que disse, não, deixa a criança, vai. Mas eu queria experimentar, eu queria saber como é que realmente eu poderia construir uma carreira com elas duas, literalmente sendo minhas caudas. E, para minha surpresa, eu sempre recebi apoio nos sítios onde eu chegasse. Ah, e, as pessoas estavam. Algumas pessoas começavam sempre a conversa com com um comentário de surpresa, de querer saber se eu não tinha uma rede de apoio, se eu não tinha com quem deixar. Eu dizia, não, não, eu acho que elas são muito pequenas. A licença de maternidade, quando eu tive a minha primeira filha, a licença de maternidade eram ainda 2 meses apenas. Para o setor, para o setor privado ou para o setor não estatal, que é onde eu sempre estive a trabalhar. E mais de um mês de férias para quem tivesse férias, então 3 meses. Eu acho que é muito cruel deixares um bebê de 2 ou 3 meses e passares tempo, 2, 3 semanas fora. Isso praticamente obriga-te também a desmamar. A criança já não pode ter o aleitamento exclusivo materno. Então, eu tentei puxar ao máximo para que ela estivesse comigo, que era para eu não cortar essa questão. Claro que também abri mão de algumas viagens de trabalho porque não havia condições logísticas para eu levar a ela, mas nos lugares onde foi possível levar a ela, eu sempre estive com ela. E eu sinto também que ela sempre foi muito bem-vinda. Algumas pessoas olharem de longe, curiosos. Ixi, um bebê aqui, um bebê numa conferência, um bebê aqui no mato, entre aspas. Mas as pessoas sempre oferecem-se depois. Então, enquanto tu estiveres na sala aí no workshop, eu vou ficar com ela aqui fora. Foi muito bom. Foi uma surpresa muito boa, para mim. E mesmo assim, mais para o finalzinho do dia, quando ela começasse a chorar, as pessoas estavam ali sempre a apoiar-me. Eu lembro-me até de uma viagem que eu fiz com duas grandes mulheres. Não vou mencionar aqui os nomes porque não sei se tem autorização para tal, Uhum. mas numa das viagens, minha filha chorou de Nampula até Maputo praticamente. Uau. E eu fiquei super constrangida com a situação. E eu ali a tentar gerir a situação. Como é que eu vou fazer? Ela não quer peito, não sei bem o que está acontecendo. E era um voo noturno. As pessoas supostamente deveriam querer dormir ou ter umas 2 horas mais tranquilas. Então elas levantaram, estavam elas são colegas de área de trabalho, não de instituição. E elas até que levantaram-se com a minha criança, todo voo ali, a embalarem a ela, e as pessoas ficaram super compreensivas, não foi constrangimento. Eu por dentro estava super constrangida com Uhum. os gritos da criança, mas todo mundo ahm, estava ali com um olhar amigo, até a dar sinal, tipo, mãe, fica calma, relaxa. Então fomos nos trocando assim durante o voo, a embalar ela. Claro, a cumprir com todos os protocolos de segurança, mas foi muito bom. Agora, com a minha segunda filha, ela chegou numa altura em que eu já não estava a trabalhar, Ok. e então tem sido um tempo muito bom, um tempo agradável também estar com ela.
aqui em casa, estar com as duas, em casa. Minha filha agora está com 4 meses. Hum, Em breve pretendo voltar a trabalhar. Acho que vamos falar sobre isso Uhum. mais Mas para frente aqui no podcast. São duas experiências completamente diferentes, num tempo em que eu tinha que trabalhar, tinha compromissos laborais, e agora é que eu sou esposa, mãe, dona de casa a tempo inteiro. eu queria tocar mesmo nesse ponto, de esse intervalo na área profissional. Como é que foi tomar certas decisões? Faço essa pergunta porque já presenciei algumas situações de mulheres que precisam fazer essa escolha, maternidade, profissão, e a Lídia está aqui a partilhar um exemplo de que é possível conciliar as duas áreas. Então, certas mulheres até acabam optando por interromper a gravidez, por terem que escolher a área profissional. Então, como é que está a ser essa experiência da Lídia, de uma mulher muito dinâmica, formações atrás de formações, maternidade e agora esse intervalo na área profissional? Bom, a primeira coisa, sem falar sobre esses assuntos, porque a maternidade, conforme eu disse antes, é uma coisa que é vivida de forma singular de pessoa para pessoa. Uhum. Algumas opiniões eu sei que podem gerar algum ruído e não é minha intenção e peço desculpas desde já. Mas há Aqui. um fato, Uhum, uhum. o nosso trabalho, a nossa profissão, não vai nos salvar de absolutamente nada e não vai nos dar tantas glórias assim, quando nós paramos e pensamos e refletimos e temos uma conversa honesta conosco mesmas. O que que este trabalho vai me dar? Que recompensas esse trabalho vai dar? Geralmente, ou a recompensa máxima de uma carreira bem-sucedida são há duas coisas. Primeiro, é o legado que tu deixas ou constróis na tua área de atuação. E segundo, são os ganhos financeiros que a tua carreira Perfeito. pode trazer. Ahm, Bom, eu tomei essa decisão num momento em que eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou dizer, porque nós vimos, a Sandra não está aqui em Moçambique, e até desde hum, sem querer fazer propaganda, mas todo mundo sabe o que aconteceu aqui em Moçambique desde outubro de 2023 até talvez janeiro de 2025, agora quando as coisas começaram a ficar um bocadinho calmas. Foi um período muito tenso para muitas pessoas, falo profissionalmente. Para quem é empreendedor, tem negócio próprio, tem a própria empresa, sofreu muito. Nós vimos vários relatos de pessoas que estavam a perder lucros, de pessoas que já não conseguiam manter o ritmo de vendas, porque havia toda uma conjuntura social no país. Havia os que concordavam, os que não concordavam, os que não se importavam, os que se importavam, e havia também o grupo dos que se importavam muito, porque houve um grupo, isso foi notório, que acreditou que era um tempo em que haveria de acontecer uma reviravolta aqui em Moçambique e Uhum, algumas pessoas deram de tudo. uhum, Há pessoas que, como é que eu vou dizer? Colocaram em causa ou em risco os seus empreendimentos, porque desde o momento que tu és empreendedor, tens tua empresa e apareces em público e dizes, eu apoio esta causa, ou eu acho também que as coisas devem mudar, as coisas devem melhorar, estás a colocar o teu empreendimento em risco uhum, porque há contratos que vais perder, há parcerias que já não vais poder fazer. Foi um tempo em que havia separação entre pessoas, os que falavam, os que não falavam, ou os que falavam e os que não falavam, e os que sentiam, mas não. ah, Iam mudando assim de posição à medida que todos esses fenômenos que não quero aqui mencionar iam acontecendo em Moçambique, principalmente nas zonas urbanas. Eu acho que eu fui uma dessas pessoas que sentiu muito e teve muita expectativa de que o país haveria de passar por uma transformação muito profunda depois do que estava a acontecer ou durante o que estava a acontecer.
Então, foi uma altura em que exigiu-se de nós, como moçambicanos, pararmos e refletirmos no país que nós queremos construir, Uhum, nas contribuições que nós queremos dar para a construção deste país. E qual é que era o nosso posicionamento perante as coisas que estavam a acontecer, coisas certas e coisas erradas. Eu fui uma das pessoas que naturalmente, principalmente nos meus círculos mais chegados, uhum, eu tentei sempre vocalizar aquilo que eu sentia, aquilo que eram as minhas perspectivas, e sinto que isso. Ou melhor, acho que cada um também foi fazendo a análise de acordo com o seu setor. Nós vimos uhum, médicos em manifestações a usarem até os mesmos slogans e marcas que estavam a ser usados por outros grupos. E não, uhum, os médicos estiveram ali a manifestar a sua insatisfação no sistema de saúde. Nós vimos professores também que saíram, marcharam, passaram por algumas repreensões, a usarem também o espaço que eles tinham para reclamarem sobre os problemas que havia no setor da educação. Então, uhum, acredito que isto aconteceu em vários setores, cada um na sua área de atuação foi tentando vocalizar o que é que poderia mudar, o que é que pode melhorar. Existem áreas sensíveis, claro que acho que são as áreas que moveram todos nós como moçambicanos, que era a uhum. educação, a saúde e a questão das infraestruturas, a alimentação também, alimentação, saúde, educação e infraestruturas. Isso acho que era geral. Foi um tempo, esse último ano ou ano e meio agora foi muito. Vou falar até de ano, outubro de 2023, outubro de 2024, dezembro, um ano e 2 meses. Foi um tempo que exigiu-se dos moçambicanos que parassem e tomassem decisões sobre Pois. com que tipo de pessoas eles queriam estar associados, com que tipo de pessoas não queriam estar associados. Não falo sobre quebrar vínculos de amizade ou vínculos de familiaridade, não, mas tivemos que tomar essas decisões e tentar, ainda que de forma micro, influenciar alguma mudança no nosso local de trabalho, vocalizar algumas opiniões ou algumas ideias, mas nisso tudo, estava todo mundo também com as emoções A à flor da flor da pele. pele. Uhum, Exatamente, todo mundo sentia-se ameaçado, algumas pessoas sentiam que poderiam perder o emprego, poderiam ser demitidas, graças a Deus não foi o meu caso, mas porque eu já era mãe e eu estava à espera, eu estava grávida, eu estava à espera de, de mais um bebê e todos nós vimos bebés que sofreram consequências no meu bairro, bebés que levaram tiros, gás lacrimogêneo e etc. Foi um momento também de muito medo, de qual é a minha contribuição para construir um futuro seguro para minha filha? O que é que eu estou para as minhas filhas? O que é que eu estou a fazer aqui para garantir que elas vão nascer, vão ter alguma educação com dignidade, vão poder andar em espaços públicos com alguma segurança e dignidade? Então, acho que essa indagação que deixava muitos de nós sem dormir também forçou algumas pessoas a tomarem decisões. E uma das decisões que eu tomei foi de desligar-me da instituição onde eu trabalhava. Não que eu estivesse a sofrer algum tipo de repreensão lá, não. Mas porque eu estava exausta. Eu estava emocionalmente esgotada com tudo aquilo que estava a acontecer. Eu estava com medo, se um pouco colocar. ansiosa e também a perceber que o meu estado de espírito estava como é que se diz? A entornar também para outras áreas da minha vida, para a área profissional, para aqui em casa, para familiar, até para a minha relação com a minha instituição religiosa, por exemplo. Houve muitos questionamentos e quando eu parei e pensei e refleti, eu achei que o melhor seria desligar-me,
profissionalmente da instituição onde eu estava. Eu poderia estar em qualquer outra instituição. Não quero pôr ênfase na instituição, mas para mim era o tempo de eu dar uma pausa na minha carreira para eu conseguir respirar, para eu conseguir voltar a colocar o meu cérebro no lugar, as minhas emoções no lugar, voltar a trabalhar em mim como uma mulher inteira, para que eu pudesse criar as minhas filhas da melhor forma possível, para que eu pudesse também dar-me por inteiro como esposa, para que eu pudesse cumprir o meu papel, papel social. Mas para mim, essa decisão, quando eu paro e penso, essa decisão foi muito influenciada por toda a incerteza que nós vivemos No no país. último ano. Uhum, uhum. São decisões de muita sabedoria. Acredito que é inspiração para muitas mulheres, para muitas famílias que se sentiram dessa forma. O que a Lídia Hum. estava a falar foi uma realidade para muita gente, mas claro que as reações foram diferentes, algumas pessoas foram ahm, tomando decisões diferentes e deu para Eu, perceber. Uhum, 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 Não, eu queria dizer, eu queria só aqui dar ênfase para uma coisa, porque é assim, eu sou mãe, estou aqui a dar exemplo, podia ser qualquer outra pessoa. uhum, Eu saio, não estamos a ser informados que a partir das 9 horas há de haver a paralisação das uhum. vias públicas, né? Ninguém passa, ninguém faz nada. Eu estou a deixar a minha filha, estou a ir para o trabalho. E no trabalho, muitas vezes, ou muitas instituições estavam a operar como se nada estivesse acontecendo no país. Eu não digo que as instituições devessem se envolver em questões políticas. Não, não é o papel. A instituição que não atua no âmbito político não tinha que envolver-se, mas existe a componente humana. Uhum, Dentro de qualquer setor, dentro da saúde, da educação, da conservação, da mineração, existe a componente humana. E eu acredito que faltou, por parte de muitas instituições, a sensibilidade de perceber como é que está o nosso capital humano, como é que eles estão a navegar essas incertezas. Porque se eu saio, eu deixo minha filha, eu nem conseguia concentrar-me. uhum. Sim, e depois estás toda hora com o teu telefone na mão e agora está a passar uma viatura para não sei aonde, estás a ligar para casa só de não te atenderem, então a cabeça começa a pirar, meu Deus do céu, dizem que estão aqui a passar pela minha zona aí. Então, É que a mesmo produção. para mim, que em casa tenho meus pais, meus irmãos, eu vivia insegura todos os dias. Eu ligava, às vezes, a maior parte das chamadas são pelo WhatsApp. E se estão com dados desligados, já vem uma preocupação. Imagina para quem é mãe, para quem tem Uhum. crianças, deve ter sido uma época muito complicada. Não. Foi uma época muito complicada. Então, para mim, chegou um dia em que eu disse: não, eu não. As minhas filhas não merecem isso, minha família não merece isso. Minha filha merece uma pessoa que esteja aqui por inteiro, uma pessoa que esteja apta para cuidar, até para cuidar do próprio emocional dela Uhum, por inteiro. E isso para mim implicou eu afastar-me do meu percurso profissional, que era para eu poder voltar a erguer-me também como moçambicana. Mas quero deixar aqui um parênteses, que essa não foi uma decisão que eu tomei da noite para o dia. Até porque isso foi uma situação que elas trouxe por mais de um ano aqui. Foi uma situação que elas trouxe por mais de um ano e no meio disso, de eu querer também perceber qual é que vai ser o meu próximo move profissionalmente, para onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer e de que forma é que eu posso navegar o mundo laboral para que, se alguma coisa dessas acontecer novamente, não me afete tanto, não me deixe com tanto medo, não me deixe tão insegura. Eu dizia e querendo ligar até ao ponto que a Sandra colocou aqui sobre a escolha da a maternidade ou a profissão. uhum, Essas duas coisas não são excludentes, elas não são simultaneamente exclusivas, elas podem acontecer. Uma mulher pode ter uma carreira profissional brilhante, de impacto, com resultados bons, e pode ser uma boa mãe, ao mesmo tempo. Mas eu acho que muitas vezes
ou muitos dias, obviamente, essas coisas não vão acontecer em simultâneo. Tipo, hoje não vai ser o dia em que eu vou ter a minha maior performance e também vou ser a mãe mais dedicada dentro das mesmas 24 horas. É preciso separar os tempos, separar, e ter uma boa organização e ter um bom sistema dentro, eu diria dentro de casa, um sistema que te permita ter um tempo dedicado à tua família e também um tempo para produzir, digo, no trabalho. Mas quanto à questão das pausas no trabalho, e não digo que vai ser possível, sempre que acontecer alguma coisa, uma instabilidade social, Uhum. eu que eu sempre vá pausar, minha filha só olha para mim. Hum. Mas é possível e aproveito esta deixa para deixar esta deixa para deixar, meu Deus. Aproveito este momento para deixar um alerta para as pessoas, principalmente para os jovens e para as mulheres que estão em idade fértil, que Uhum. pretendem ser mães. Comecem a preparar-se financeiramente. É muito importante. Quando eu tomei a decisão de deixar o trabalho, eu tinha um plano primeiro. E eu tinha um pé de meia, eu tinha um plano para poder multiplicar aquilo que eu tinha na minha meia. E funcionou, graças a Deus. Funcionou porque li o que eu tinha que ler, informei-me, aproximei-me às instituições que estavam ligadas àquilo que eu queria fazer para perceber como é que isto pode funcionar, se eu tomar esta decisão, que benefício financeiro pode advir disto, quais são as opções que vocês têm aqui para me oferecer. E não, um plano não é jogar aviãozinho. Não, não é nada disso. Não é, está muito longe disso. Isso é uma coisa que muito provavelmente vai vos meter na ruína. Primeiro, é uma disciplina financeira daquilo que tu ganhas mensalmente, por mais pouco que seja, sabes? Tu sabes, que a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não é fiel, não será fiel no muito. Então, a disciplina financeira, ela treina-se quando o teu salário ele ainda é muito pouco. Eu não digo que eu seja a pessoa mais bem organizada do mundo ou que as minhas finanças estejam muito boas, não estão, mas durante os 2 ou 3 meses que antecederam essa decisão, porque eu tomei a decisão, ok, eu acho que está na hora, ou neste momento eu já não tenho condições de ter a mesma performance a profissional que eu vinha tendo, e eu não quero também desapontar os meus colegas e a própria instituição, não quero sair daqui com um mau nome. Acho melhor dar um passo para trás, restabilizar-me e depois eu volto, não necessariamente para essa instituição, mas volto a trabalhar. E não em que estes 3 meses eu tomei a decisão, eu vou parar em dezembro. Tenho férias acumuladas, o que que eu ainda posso fazer durante dentro desses 3 meses financeiramente, como é que eu posso me organizar? Já vinha com o meu pé de meia, mas foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre estratégias, ahm, e sobre benefícios, financeiros que eu poderia, ter caso eu tomasse uma ou outra decisão. Não quero aqui falar sobre os detalhes da coisa, mas eu vou dar o exemplo da coisa que mais me ajudou, foi a minha licença de maternidade. Quero aproveitar e deixar esse espaço que é para informar as pessoas que a licença de maternidade, até para desde o momento que a pessoa faça contribuições, existem requisitos, claro, é importante aproximar-se da instituição que lida com as licenças, Uhum. mas eu recebi a minha licença de maternidade muitos meses depois de ter deixado de trabalhar, porque eu continuei a fazer a contribuição como conta própria. Eu aproximei lá, eu dei uma estimativa daquilo que eu queria receber durante a minha licença de maternidade. E havia lá pessoas no balcão a explicar-me, se tu queres receber isto, a tua contribuição tem que ser assim, 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 então tu declaras isto, isto, isto. E eu fui seguindo os passos, então acho que é por isso que agora, agosto, 8 meses depois de ter deixado de trabalhar, graças a Deus, ainda não passamos por um sufoco financeiro, posso assim dizer. E o, o trabalho, ele é bom, né? Como se diz, é o trabalho que dignifica o homem, mas
nenhuma pessoa, na minha ótica, deve se privar da maternidade por pensar que é de ter ganhos maiores no trabalho. Ter filhos é maravilhoso. É muito bom ter crianças em casa. É claro que elas acabam com a nossa paciência. Ixi, eu sou uma pessoa bem irritadiça. Minhas filhas são cheias de energia. Correm de um lado para o outro, sujam, e querem, têm vontades próprias, etc. Mas a recompensa é maior. Qualquer pessoa que é mãe sabe muito bem do que eu estou a falar. Nós podemos ter muitas glórias profissionais, mas são poucas as coisas que podem encher o nosso coração de alegria quando tu vais dormir ali com tua cabecinha no travesseiro e ficas tipo, ixi, eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sempre, eu falo isso muito para o meu esposo sobre como eu sou uma pessoa abençoada. Eu olho para as minhas filhas e eu fico tipo, não é possível que Deus tenha me abençoado dessa forma. Uma menina tão inteligente, tão saudável, tão bonita, bem educada. Não, não é porque eu esteja a fazer um esforço, hum, muito grande. Muitas coisas até acontecem, é pela graça de Deus. Tudo até, na verdade, acontece pela graça de Deus, não porque nós realmente tenhamos força de fazer, de fazer, de fazer as coisas acontecerem. Então, respondendo à tua pergunta, depois de muitas voltas, para mim, a maternidade sempre vai ser superior à minha carreira profissional. E eu tomaria essa decisão de novo. Não, não gostaria de voltar a tomar quando eu voltar Claro. a trabalhar, como já estou a começar a voltar aos poucos, de Uhum. uma nova forma agora. Mas a minha família é a minha prioridade. Que lindo. E como é que está a ser esse período de pausa? Quais são as mudanças no teu pensamento? Como é que é gerir a casa a 100% agora e poder acompanhar o crescimento das suas filhas assim de forma mais próxima? Como é que está a ser? Quais são as lições que já deu para tirar durante esta pausa? Primeiro que uma vida perfeita não existe. Acho que essa é a melhor, é a coisa mais importante. E quanto mais cedo tu aceitares isso, menos trabalhosa será a tua vida. Porque chega, tem as nossas salas, os nossos quartos que ficamos a ver ali no Pinterest, que eu quero ter um quarto assim, uma sala assim. Mas com uma criança, não é possível tu manteres um quarto de Pinterest com uma criança. Não é possível tu manteres uma sala bem organizada Limpa. com crianças e aceitar que a bagunça, até certo ponto, é preciso educar a criança também para que ela seja organizada, Hum. mas quase sempre a desistir alguma coisa fora do lugar. O que eu estava a dizer anteriormente, é preciso ter um sistema que funciona que te ajuda a rapidamente organizar as coisas. Por exemplo, com a questão dos brinquedos das crianças, se tu tens uma sacola onde rapidamente podes recolher tudo Uhum. e enfias naquela sacola, tua sala fica organizada em 2 minutos. Mas quando a criança estiver ali a brincar, tu deixas brincar com limite. Meu Hum. sofá está sujo. Ele está sempre sujo, não importa quantas vezes ele possa ir à lavagem. Eu já aceitei que está tudo bem. Agora é o tempo das minhas filhas sujarem o sofá. Eu estou a viver isso. Há de vir uma outra fase. Há de vir a fase da adolescência, provavelmente, que elas vão gostar de ficar no quarto, já não vão querer ficar conosco aqui na sala. Nessa altura, assim, o sofá vai estar sempre limpo, sempre organizado. Mas agora é tempo delas serem crianças, é tempo delas sujarem o sofá, é tempo delas pensarem que podem pular da parte superior do sofá para baixo O chão. e estarem constantemente a gelar o meu coração. Ih, essa menina vai se aleijar. Então, tem a questão São muitas coisas, Sandra. Principalmente quando tu não tens ajuda o tempo inteiro, como é o meu caso, né? Eu já Uhum. tinha comentado isso contigo mais cedo, mas se tu puderes organizar, por exemplo, eu tento organizar refeições para 2 dias, pelo menos, porque cuidar das crianças Uhum.
porque cuidar das crianças, ter que cozinhar, ter que fazer aquilo, é muito cansativo. E no fim do dia, quando tu tentas viver numa casa assim perfeitinha, o que acontece é que naquela hora das 17, 18, quando tu vês que não conseguiste ter o dia perfeito que tu planificaste, começas a ficar frustrada e começas a pensar que tem alguma coisa errada contigo. Então eu dizia, no finalzinho do dia, tu olhas para a tua cozinha, olhas para a tua sala, começas a ficar frustrada e a pensar, mas a casa da fulana está sempre organizada, tu não tens a vida da fulana, tua vida é particular. Uhum. Uhum. Então, eu perdi o fio do pensamento porque estava aqui a tentar bloquear estou a tentar bloquear chamadas que Ah, ok. estão a entrar no meu celular, que é para não cortar a internet. Mas o que eu dizer, isso é importante ter um sistema que funcione, um sistema que te permita organizar a casa rapidamente, nem que seja esconder toda a bagunça, que basicamente consiste nos brinquedos das crianças, aqui. E por mais que tu planifiques e tenhas uma agenda, e tu colocas as atividades que tu vais fazer durante o dia, é preciso ser muito realista. Eu Uhum. amamento, por exemplo, a tempo, é 100% leite, alimentação materna exclusiva, não? Uhum. Então, a minha liberdade de tempo já não depende de mim, depende do tempo em que a minha criança quer chupar. Eu não posso muitas vezes dizer, tá aí ela. Eu não posso muitas vezes dizer que às 14 horas eu vou fazer isso ou aquilo, porque ela pode começar a chorar. E às vezes a criança ela não quer ficar no chão, ela quer ficar no teu colo por 1 hora, por 2 horas. Então, aquela atividade do dia, tu não vais conseguir cumprir e está tudo bem, porque agora estás a viver numa fase em que tu tens um ser humano que depende de ti. Então, acho que isso é uma questão também de priorizar, as atividades e tu pensares qual é a coisa prioritária aqui no meu dia. Para mim, o prioritário é que as minhas filhas estejam limpas e que elas estejam alimentadas. O resto não é prioritário neste momento. Que eu também esteja limpa e alimentada. Desde o momento que nós tomemos banho e comamos, o resto está tudo bem. Se a casa está a pegar fogo, desde o momento que o fogo não queima elas, se a casa estiver a cair, desde o momento que o telhado não caia sobre elas e elas estejam seguras, para mim está tudo bem. Para mim está absolutamente tudo bem. E existe muita pressão. São redes sociais as mais perfeitas, que estão ali com os trolls a empurrarem as crianças, todas bem maquiadas, todas Uhum. magras, fits, a comerem o prato mais colorido do mundo. Menos de um mês a barriga É muita coisa. já está sarada de novo. Exatamente, com barriguinhas bem saradas, mas graças a Deus eu quan- já estive tentada a forçar-me a fazer coisas que eu não deveria estar a fazer, ou que humanamente eu não deveria de conseguir fazer. Hoje em dia eu já tenho maturidade para saber que muitas daquelas coisas são falsas, inclusive. Yeah. Que por Yeah. detrás dessas postagens nas redes sociais existe toda uma desorganização, existe toda uma frustração, até inclusive na vida das mulheres que postam isso. Elas simplesmente não postam, elas simplesmente querem deixar transparecer aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito, aquilo que vende, aquilo que dá engajamento. Uma casa desorganizada não é charmosa para Uhum. atrair seguidores, para atrair likes. Então, para todas as mulheres que são mães e que têm bebês, que têm crianças abaixo dos 5 anos, principalmente, está tudo bem, tudo que vocês estão a passar está certo. Há de chegar o tempo em que essas crianças vão ter 15, 18 anos, já não vão estar nem aí para vocês. Nessa altura, sim, vão viver em casas assim, tiradas da internet. Agora, hum, nem por isso. E para as que trabalham, como eu tive essa experiência na minha primeira filha, muitas Uhum. vezes era voltar do trabalho e também saber que eu tenho que ficar com ela. Não, eu não poderia pegar em mais nada. Eu não queria pegar em absolutamente mais nada quando eu chegasse em casa. Eu queria chegar e ter um tempo com ela. Ela era bebezinha. Aparentemente não entendia nada, mas eu conversava muito. Eu converso com as minhas filhas e algumas pesquisas mostram como isso é importante para o desenvolvimento do cérebro, Caramba. Uhum. das crianças, para o desenvolvimento da própria linguagem das crianças. Então, eu fico a conversar, eu bato altos papos com minhas filhas e tem sido um tempo de muita graça e de muita alegria e de muita cura também. A cada dia que passa, eu acordar e querer
querer não, mas reafirmar que eu não tomei uma decisão errada em deixar de trabalhar. Não, não, não está errado. Muitas pessoas questionaram, aconselharam, não, isso não está certo, vais passar por isto ou aquilo. Os perengues, eles são reais, mas nada que nós não possamos superar se nós realmente estivermos a viver um dia de cada vez, sem grandes preocupações e entregar tudo nas mãos de Deus, descansarmos e acreditarmos que nós estamos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós, que nós estamos a viver. Se tu sabes que tu estás a viver no centro da vontade de Deus, então está tudo bem, não importa o que esteja a acontecer, está tudo bem, porque é Ele, Deus, que tem um controle sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre as tuas decisões. Conselhos de muita sabedoria. É muito lindo ouvir isso de uma jovem. Precisamos de mais Lídias nesse mundo aqui, porque estamos numa geração, eu tenho visto muito essa tendência das mulheres a diabolizarem a maternidade. As mulheres estão sempre exaustas. Ai, meu Deus, eu precisei abrir mão da minha vida. Outras até estão ali na internet a se esquecer que aquele vídeo há de estar ali, o teu filho, a tua criança, um dia ter acesso àquele vídeo, a pessoa falar, ai meu Deus, eu me arrependo de ter escolhido a maternidade e é muito difícil. Isso é até bíblico, porque a Bíblia ensina que as mais velhas, as mulheres mais velhas, devem ensinar as mais novas, seja sobre o casamento, sobre a maternidade, e se estamos com uma Uhum. geração com medo, com pânico, é normal, eu respeito as decisões das mulheres, há mulheres que escolhem não ser mães, mas há mulheres que até decidem ser mães e depois no meio se arrependem e começam a colocar pânico para as outras mulheres. E essa responsabilidade é das mulheres mais velhas que não estão a cumprir o seu papel de ensinar as mais novas sobre a maternidade, como a Lídia está a fazer. Depois de escutar esse episódio, acho que muitas mulheres vão mudar de opinião, vão começar a olhar para a maternidade de forma mais natural. Um, E o que tu estás a dizer muitas vezes é. É fruto de duas coisas. Primeiro, um padrão que está a ser imposto por movimentos ideológicos. Não quero falar sobre isso aqui nesta conversa. uhum, São padrões que são muitas vezes impostos por movimentos ideológicos no mundo. uhum. E pessoas até que estão muito pouco informadas sobre movimentos ideológicos, que só vê a capa da coisa que Uhum. aparentemente é bonita. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser como esta pessoa. Fulano. Mas algumas dessas pessoas estão simplesmente a fazer propaganda até de uma vida que nem elas mesmas vivem. Segundo, é a comparação. Eu não quero ser mãe agora porque eu quero alcançar isto ou aquilo, mas ok, queres alcançar isto ou aquilo, por quê? Para quê? O que é que isto vai encher dentro de ti? Em que medida isto vai te trazer satisfação? Uhum. A pessoa muitas vezes nem tem resposta, mas quer porque viu em alguém, porque admira E, tanto a Sandra e a Sandra tem isto ou aquilo, então eu tenho que trabalhar, perdão, de dia e de noite para que eu também possa alcançar, para que eu possa alcançar o padrão da vida que a Sandra tem. Eu não estou a dizer que isso seja mau. O que eu defendo é que cada pessoa deve viver de acordo com o seu propósito, com a sua vocação e aquilo que quer e aquilo que gosta, sem ser imposto por outras pessoas. Mas uma coisa estranha até sobre movimentos ideológicos é que tu só tens liberdade de escolher quando estás a escolher aquilo que eles pregam. exatamente. No momento em que tu escolhes aquilo que eles não pregam, não, Emoções então aí vêm cá. já não estás a exercer a tua liberdade de escolha. Então, eu só tenho direito de escolher se eu quiser escolher ser ministra, se eu quiser ser presidente, se eu quiser ser a arquiteta mais condecorada do país. Desde o momento que eu digo, não, eu quero ser dona de casa, quero acordar e fazer minha chiquinha, quero acordar e escolher. Retardada. Não, estás a ser oprimida, não estás a exercer bem o teu direito de escolha, porque somos aqui. Só estás a exercer quando estás na política deles. Quando Yeah. estás a pensar coisa Yeah. contrária. Yeah. Não. Yeah. Tu ainda precisas de despertar. Não. O verdadeiro despertar, a verdadeira liberdade, consiste em tu poderes escolher até aquilo que está totalmente na contramão do mundo e tu teres paz com, 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 A com, tua com a tua escolha. decisão. E saber uma coisa, tem uma coisa que me move muito, Sandra, que é uma coisa que eu penso muito. Uhum. Ninguém vai viver minha vida.
ninguém vai viver minha vida e ninguém vai morrer por mim. Se essas pessoas, quando chegasse o dia da minha morte, elas dissessem, não, nós vamos morrer pela Lídia para que ela continuasse a viver, eu até poderia seguir, mas não. A única pessoa que morreu por mim foi Jesus Cristo. Então, então não, eu não, eu faço esse alerta, eu faço esse apelo para os jovens, para os muito jovens, primeiro, final da adolescência, início da juventude, que são pessoas muito mais propensas a envergarem por movimentos de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de norte ou de sul. Yeah, E depois tem aqueles que mesmo quando passa essa fase do final da adolescência para a juventude, começam a entrar para a vida adulta, já não conseguem se dissociar. É como se aquele movimento que a pessoa seguiu a vida toda fosse a identidade dela. Mas yeah, esses próprios movimentos estão diariamente a mudar a sua própria identidade. yeah, Hoje defendem isto, amanhã defendem aquilo. Então tu ficas ali tipo uma marionete a yeah. seguir coisas que tu não queres. E Não nem é, não conheces é na tarde. profundidade. Não percebi? E nem conheces na profundidade, é só o superficial, aquilo que é propagado. Exatamente, é aquilo que é propagado. E até por falar em propaganda, eu vou. E isso é por acaso é uma coisa que eu tenho visto muitos jovens a fazer e acho que é muito bom. Quando nós nos casamos, por exemplo, nós tomamos a decisão, muito mais minha do que dele, mas ele concordou porque tivemos também uma conversa sobre isso de nós não termos TV em casa. Tipo, não, nós estamos, já, estamos fora desse bife. Não queremos. E principalmente porque eu engravidei logo, queríamos que a nossa filha tivesse um tempo para se desenvolver e crescer, sem estar a ser lavada o cérebro, até por conteúdos que aparentemente são inocentes e infantis. Nós já temos uma TV agora, mas eu já ouvia de muita gente que não, a tua filha não vai ser esperta, ela não vai ser inteligente porque ela não assiste, não vê os vídeos do YouTube. Ali tem canais que ensinam isso, mais aquilo. E a minha filha, ela é extremamente inteligente. Extremamente inteligente, acima da média, sério. Eu sei que todos os pais dizem isso, mas eu estou a dizer isso. Puxou da Minha mãe. filha, não, não percebi? Puxou da mãe. Isso é um elogio. Não, isso é que é um elogio para mim. Isso é um elogio para mim. Ela é uma criança inteligente, ela é uma criança esperta. Até porque o nosso cérebro sempre desenvolveu a inteligência antes das Antes TVs das TVs. existirem. Dizem Antes das até redes. os próprios criadores das TVs não deixam os filhos assistirem. O criador do celular, do computador, não permitiu que as filhas tivessem computador até uma certa idade. Yeah. Outro dia até eu estava a falar com os meus sobrinhos que são adolescentes, eu pus a eles a assistirem The Social Media Dilemma, tem na Netflix, que fala muito sobre isso, e porque eu vi aí umas tendências neles, eu estava lá. E eu chamei eles, são dois rapazes e uma menina, todos adolescentes. Uhum. Eu disse, eu tenho um filme para nós assistirmos. Eu já tinha visto aquele filme, talvez em 2021, 2022. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, não, estes miúdos aqui precisam perceber o que eles estão a fazer, que estão a fazer coisas sem nexo ou totalmente desorientadas, ou não sabem exatamente o que estão a fazer. Então, o que eu fiz, eu pus o filme, nós assistíamos 15 minutos, depois tínhamos 10 minutos de debate, 15 minutos, tínhamos 10 minutos de debate. E foi muito gratificante para mim, no final do filme, eu perguntar a ele sobre duas ou três coisas, né, que são as coisas que levaram-me a tomar a decisão de assistir aquele filme, assistir e discutir o filme com eles, e eles a dizerem, tipo, não, nós, mano, não faremos mais isso. Eu não vou fazer mais isso. E eu vejo como foi um bom, foi um bom momento e é algo que os pais devem a prestar mais atenção, os conteúdos que os filhos vê na TV. Uhum, uhum. Isso é uma reflexão muito importante. Só que não, na verdade, quando a Lídia estava a falar, eu queria partilhar uma experiência que estou a ter agora. Acho que a Lídia já sabe que mudei de área, agora estou a trabalhar na área de saúde e eu trabalho num centro, como é que se diz? Um centro de reabilitação, então a Ok. maior parte dos meus pacientes vivem lá. Hum. E
tem um número assim assustador de pacientes que não recebem visitas, não tem família, não tem ninguém, e a maior parte deles não tiveram filhos. E a maior parte deles, um dos principais arrependimentos foi não ter tido filhos. E não é para esfregar na cara de ninguém, claro, eu respeito muito bem quem toma essa decisão, mas é preciso ser consciente nas decisões que nós tomamos, que toda escolha tem uma consequência, toda Uhum, decisão tem uma consequência, e chega a ser triste quando chega o Natal e os pacientes que têm família, que têm filhos, têm netos, recebem visitas, e os outros pacientes têm a nós, funcionários, como família, porque não tem ninguém. Pode vir um irmão aqui, um sobrinho ali, mas não é mesma, não é mesmo o tratamento que eles têm com, com, se comparado com os pacientes que têm os filhos, estão lá presentes, têm os filhos, estão em cima de nós toda hora a tentar controlar como é que vocês estão a cuidar da minha mãe, como é que estão, e os outros não, e é uma solidão tão grande que uhum, isso acho que foi um dos principais choques que eu tive quando comecei a ter esse contato com pacientes, de o quão assustador é. A pessoa simplesmente teve um tempo de fazer escolhas e fez a escolha que tomou, está a viver as consequências dessas escolhas. Mas bom, voltando à nossa conversa, eu queria fazer a pergunta de qual é o papel do seu parceiro na criação dos filhos, até que ponto consegue perceber um apoio e como é que é viver essa experiência de poder criar suas filhas com teu parceiro e comparado com a infância, a Lídia disse que viveu com os pais um curto tempo e depois foi criado pelas tias. Consegue perceber uma diferença da criação das tuas filhas e da tua criação? hum. Bom, sim, ainda são poucos anos como mãe, né? Uhum, Mas tem sido bom na medida em que ele é uma pessoa sem preconceitos. Existe uma parte da maternidade e paternidade que não se delega, que por mais companheiro que o teu parceiro seja, ele uhum, não vai conseguir fazer. Quando o bebê acorda de madrugada, por exemplo, e quer chupar, quer trocar fralda, não tem como, tens que ser tu. E às vezes até bate uma irritação, uma raiva, tipo, essa pessoa que está aqui a dormir, eu não durmo. De 2 em 2 horas o bebê acorda, quer chupar, mas isso é algo inerente à mulher. É uma coisa que tu jamais vais poder, jamais não, né? Se for um beberão, ele pode acordar e fazer, mas naturalmente há papéis dentro de uma casa, o papel do homem, o papel de uma mulher, e por mais que eu esteja em casa a tempo inteiro com as nossas filhas e a cuidar da casa, ele é uma pessoa que é muito companheira e tenta fazer o máximo que ele pode, que é para me deixar com pouco trabalho. uhum, uhum, Yeah. Então, eu sinto isso. Estaria a ser ingrata se eu não reconhecesse o apoio e de noite, quando chega a hora de pôr as meninas para dormir, tá? Para pequenas coisas e para grandes coisas, ele está sempre disponível. Então, isso é, é muito. Como é que eu vou dizer? É um alívio até certo ponto. Posso assim dizer, yeah. Isso é um alívio até certo ponto e até tu teres alguém que volta do trabalho no fim do dia e chega e encontra a casa toda desorganizada e não se estressa com isso, não se preocupa, não questiona porque sabe que ele tem crianças e tu podes não ter tido tempo uhum, de fazer algumas tarefas ou algumas atividades. E aí ele é esse tipo de pessoa, tipo, pá, ok, hoje não conseguimos dormir com a casa arrumada, tá tudo bem, amanhã vamos tentar, amanhã é um outro dia e ele também gosta muito de conversar com as nossas filhas, com a mais velhinha, principalmente que já fala, e acho que esse tema da criação dos filhos agora é o nosso tema de uhum, conversa todas as noites. Porque às vezes eu vejo nas redes sociais um link que vai dar um documentário, eu vejo, às vezes ele não tem tempo para assistir, mas eu vejo, depois partilho com ele que eu vi isto, aquilo. Epa, acho que nós não devíamos fazer, mas
nós deveríamos proibir. E nós temos que nos blindar contra isso, porque são coisas reais que estão acontecendo ao mundo afora. E tu não sabes Uhum. quando é que vai chegar a vez de tu seres tentado a passar por aquilo. Yeah. Então, nós temos conversado. Esse é o tema, acho que é natural pela fase em que nós nos encontramos com dois bebés, praticamente, que a mais velha só tem 2 anos e a mais nova, 4 meses. E falando nisso, como é que foi a transição de uma bebê, uma filha e depois a segunda filha? Como é que está a se gerir? Como é que está a se Eu tenho, gerir? eu tenho 2 bebés, eu já aceitei isso. Eu tenho 2 bebés e já aceitei isso, já não é o que eu possa fazer. Acho que ela recebeu muito bem a irmã. Uhum. Ela é muito agitada, mas sinto que ela é muito carinhosa e muito cuidadosa com a irmã. Mas ela não tem noção das coisas. Por exemplo, ela pode querer, bebê quer dormir. Mas então bebê quer dormir. Então, ela não consegue medir muito bem a intensidade do amor dela com a irmã mais nova, Uhum. mas até então não tive nenhum stress. Temos também, ou tivemos por alguns dias, uma conversa, eu e meu esposo, que era para o cuidado que nós temos que ter, ou a atenção que nós temos que ter para não nos esquecermos que ela também é bebê. Yeah, yeah. Porque às vezes, de repente, a filha mais velha é abandonada, ou tu já és mais crescida. Ah, não Uhum. chora, não faz isso. Não. Mas ela também é um bebê. Se Yeah, vocês pais não fizeram um espaçamento suficiente para ela crescer mais um pouco e ter um pouco mais de independência, ela não tem que pagar a fatura por isso. yeah. Então, esse é um tema muito presente nas nossas conversas ultimamente, que é como é que nós devemos proceder para que ela não sinta de forma alguma que Você está a ser negligenciada, que está a ser deixada de lado, e até porque a mais nova, a bebê, ela não chora muito. Eu acho que a mais velha é que é realmente o bebê. Nós ah, tentamos colocar sempre ela no Estou a peito. perceber, já estamos há mais de uma hora nessa conversa e ainda não precisamos me interromper para amamentar ou nada. Ela está ali, uhum, tá ali, tá a apanhar o sono. Então, a mais velha é a que tentamos upar a ela quando, quando dá, fazer o leitinho dela quando ela pede, etc, etc. Mas é uma coisa que nós já temos vindo a discutir. E até quando ele faz algo, eu deixo, eu não falo, não interrompo nada do que o meu esposo possa estar a fazer. Mas depois, porque ela também é muito espertinha e ouve e grava as coisas, não vai começar a ficar rebelde. Eu falo com meu esposo, tipo, mas aquilo que fizeste fosse muito duro, ela também só é um bebezinho. Quando eu faço, ele também chama a minha atenção, tipo, Joe, ela é só um bebezinho, então tens que ter um pouco mais de paciência. É muito complicado e até eu diria que é quase praticamente uma armadilha aqui para que tu comeces a tratar o teu filho mais velho ou a tua filha mais velha como um adulto, quando na Uhum. verdade É uma, são 2 bebês. yeah. E eu estava aqui com uma pergunta que. Ah, eu queria saber de como pais jovens. Existe muito disso, eu vi isso com os meus pais, com os mais velhos, de eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive na infância. Será que se sentem tentados a essa tendência de precisamos garantir que isso não acontece com as nossas filhas, precisamos dar isso porque nós não tivemos na infância? Ixi. Bom, é assim, as nossas filhas elas ainda são praticamente bebês. Uhum, uhum, Então, nós ainda não chegamos nessa fase de tem que dar tablet, tem que dar celular. Até então, de forma unânime, não. Ela não tem um celular, ela não tem que ter um celular, ela não vai ter nenhum celular nem nos próximos 5 anos. O mundo vai evoluindo também, as exigências e necessidades, quando tu vais deixar teu filho na escola, são outros, uhum, mas não. Nossa luta atualmente, ou aquilo que tem sido muito frequente de nós discutirmos, é mais a questão da educação, do caráter e da personalidade delas. O resto, quanto a bens materiais, é o que eu disse, desde o momento que elas estejam bem alimentadas e que elas estejam limpas e que elas tenham onde dormir, para nós é suficiente. E nós falamos muito, eu e meu esposo falamos muito sobre como nós queremos deixar um legado no sentido de
nós queremos deixar duas cidadãs úteis para a sociedade. Então, eu espero que esse seja o nosso drive até a altura em que elas começarem a socializar mais com outras crianças, porque por vezes isso também vem da pressão de tu veres que o filho do teu amigo já tem um iPhone, está na escola X, isso, mas aquilo, como assim, "Bem, será que nós também devemos fazer isso?" Mas eu oro mesmo para que Deus nos dê sabedoria, para que esse seja sempre o nosso drive, deixar duas pessoas úteis para a sociedade, independentemente do nível social que elas possam pertencer, independentemente dos bens materiais que nós possamos dar a elas. A função delas, aquilo que é o serviço delas dentro da sociedade, é a nossa prioridade. É, vindo da Lídia, não me surpreende. Mas eu acho que até uma coisa que nós falamos, um exemplo até que eu posso dar agora, tem a ver com até as próprias roupas delas ou as coisas que elas usam. Nós analisamos muito. Nós não somos, graças a Deus, nós não somos pais consumistas. Não sei se somos cacatas demais, mas nós, quando vamos comprar uma coisa, nós nos perguntamos por que que estamos a comprar isso para as meninas, para as nossas filhas. Estamos a comprar porque realmente queremos, ou estamos a comprar porque, pá, entramos numa loja de criança e havia ali uma decoração, toda a decoração que chama a tua atenção, tipo, não, tu precisas disso, precisas desse brinquedo, ou precisas desse tapete, precisas disso, ou precisas daquilo. E agora, tu sabes, os fabricantes de brinquedos, eles são experts em fabricar o brinquedo que vai ajudar o teu filho a ficar mais inteligente, porque esse brinquedo faz isso ou aquilo, porque esse brinquedo ajuda a tua criança a fazer isso, mais aquilo, mas é o que eu disse em relação à TV. As crianças sempre foram inteligentes e sempre desenvolveram sua inteligência antes desses artefatos existirem. Então, Sim. nós somos, quanto a isso, acho que respondendo à tua pergunta, já tivemos uma conversa dessas, sim, até de falarmos de coisas tipo, não, mas isso, Prada, isso é futilidade, nós não vamos comprar. E vejo outras pessoas já. A comprarem, eu até a perguntar-me, e eu até perguntar a elas, mas tu já compraram isso porque realmente queres, ou porque viste um post numa rede social a dizer que tu precisas disso, que tua criança precisa disso. As crianças precisam de espaço para brincar. Para serem Ehm, criativas. hum, Elas precisam de espaço para brincar. As crianças querem correr de um lado para o outro. Minha filha fica, eu fico, onde é que ela tem tanta energia? Onde é que ela tem, onde é que ela consegue ter tanta energia para os que podem, se puderem ter uma horta em casa, para a criança estar ali a brincar e interagir com a plantação enquanto ela desenvolve. Isso é muito bom. Ir à praia com a criança de vez em quando é mais ou menos o que nós tentamos. Nós gostamos muito de ir à marginal e tomar uma água de coco. Minha filha ama água de coco. Então, é mais ou menos isso que nós tentamos fazer com elas. Estamos quase no fim da nossa conversa, mas eu gostava de tocar nesse ponto. Acho que eu não precisei falar disso, já deu para perceber que a Lídia é cristã, ela tem a sua fé firmada em Deus. E gostava de saber até que ponto a tua fé contribui para trazer leveza, direcionamento, ou os princípios que tu e teu parceiro escolheram criar às vossas filhas. Até que ponto consegues perceber esse impacto e talvez diferença na experiência que outras mulheres têm com a maternidade. Hum, a primeira coisa é, conforme nós vemos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Simplesmente não devemos desanimar porque existe aquele que venceu por nós. Uhum. As aflições existem, os dias um pouco mais tristes existem, os dias com um pouco mais de preocupação existem, mas eu acho que a coisa mais importante ou aquilo que me traz paz em muitas coisas é o fato de eu acreditar, né? É a minha crença. É o fato de eu acreditar que eu sou peregrina aqui neste mundo. Que maior que seja a aflição, mais dia ou menos dia, essa aflição vai passar. Porque a minha vida, a minha própria existência, ela não é eterna aqui neste plano, aqui nesta terra. A minha própria existência, ela não é eterna.
Então, ainda que um mal ou uma aflição me acompanhe até o meu último dia de vida, vai passar. Nem que seja isso. Porque há de existir um tempo e há de existir um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais noite, onde não haverá mais escuridão. Então, conforme a palavra de Deus nos ensina. Uhum. Essa é uma das coisas que tem um meme que é que o meme vai mudando, a imagem que é associada ao meme muda muito de acordo com o contexto, mas o texto é geralmente deixar lá outras coisas, vamos de ver amanhã, pá. Acho que acho que a minha fé me direciona muito nesse sentido de para cada dia basta o seu mal. Yeah. E tentar sempre cultivar um sentimento de gratidão em tudo aquilo que nós passamos, seja o bem, seja o mal, porque em tudo nós devemos dar graças, porque é a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos questionamos e caímos na armadilha, na verdade, de questionarmos por que que aquilo está a acontecer, por que que aquele mal está a acontecer. Não que eu não questione, eu questiono, Uhum. mas graças a Deus também eu encontro resposta que uma das respostas está no livro de Eclesiastes, que diz que questionar a Deus é inútil. E, se não me engano, no livro de Jó também vem que não há nenhuma pessoa pode contendar contra Deus, nenhuma pessoa pode discutir com Deus e ganhar a discussão. Uhum. São muitas preocupações que nós temos realmente, mas a verdade é que são inúteis. Essas preocupações são totalmente inúteis. Se nós estivermos já, para os que creem, se estiverem a questionar a Deus por que isso, por que aquilo, feliz ou infelizmente, Deus não vai te dar nenhuma justificativa, porque Ele não te deve nenhuma justificativa. Ele não vai te explicar nada. Muitas vezes, o propósito do uma fase da nossa vida, daquilo que nós estamos a passar, nós descobriremos depois. Para algumas coisas, nós nem sequer vamos descobrir qual é o propósito de nós estarmos a passar por aquilo. Yeah. Yeah. É muito complicado. Eu não tenho todas as respostas. Não sei se existe alguém que tenha todas as respostas, mas descansar em Deus e acreditar que a palavra dele é verdadeira e que nós estamos aqui como peregrinos e que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, mas nós fomos criados para a adoração dele. É a coisa que tem me livrado de muitas preocupações. E Uhum. falando especificamente da maternidade, eu aprendi com alguém e concordo com esse ensinamento que a maternidade é um caminho para a santificação, que o processo de ser mãe, ele te aproxima mais de Deus, te separa mais dos ruídos do mundo Uhum. e te aproxima mais de Deus. A maternidade te ensina até para ser. Primeiro te ensina amor, te ensina um amor inexplicável. A Bíblia diz que o amor de Deus por nós é maior que o amor de uma mãe por um filho. Uhum. Mas imagina a forma como tu amas os teus filhos e depois, a partir dessa experiência, tu saberes que Deus te ama mais do que tu amas os teus filhos. Isso é consolador. É, muito. Por mais, como é que, eu estou à procura da palavra perversa. Por mais perverso que seja um filho, uma mãe não deixa de amar o seu filho pela sua perversão. Não. Então, imagina um amor maior que esse. Esse, acho que é o primeiro consolo que a maternidade é a verificação desse fato bíblico. A maternidade serve para tu verificares, né? É um método de verificação, de confrontação. Segundo, existem outras características comportamentais que a maternidade também nos ensina. O perdão, o amor, a reconciliação, a paciência, porque é uma exigência diária, a doação, o serviço pelo próximo. Uhum. São coisas que a maternidade vai nos ensinando. A maternidade nos ensina a termos paz no meio do caos, a sermos longânimes, até a termos domínio próprio, porque tem dias que tu olhas para a tua criança e ficas tipo, mãe, meu Deus, por que que essa criança está a fazer isso? Mas
Para mim, a minha luta, muitas vezes, até é dizer, tipo, o que eu dizia mais cedo, deixa ela ser criança, não te irrites contra isso. E quando tu vais ver, de forma, se tu estiveres a fazer isso de forma consciente, como eu tento muitas vezes fazer, eu Uhum. tento depois levar este mesmo princípio a aplicar em outras coisas. Mas foi a partir da maternidade que eu comecei a ter exemplos mais concretos, muito mais próximos de mim, sobre como exercitar a paciência. Tu estás a limpar, está a ver uma pessoa, tu atrás está a sujar, porque quero te perguntar se o chinelo dela é amarelo ou vermelho. Ela não conhece as cores. Quero te perguntar se o chinelo dela é amarelo ou vermelho. Em outros, em um outro universo, numa outra era, tu gritavas com a pessoa que fazia isso. Tu, eu estou a limpar aqui, não estás a ver, mas tens que Yeah. explicar à criança que o chinelo dela é amarelo. Ok, nem é amarelo, nem é vermelho. O chinelo é azul, uma cor que ela também Ainda ainda não não domina. conheço. Uhum. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu digo que a maternidade também, ela ajuda muito na nossa santificação, partindo do princípio que a santificação é estar separado Uhum. e separado para Deus. Existe uma infinidade de oportunidades de nós aprendermos a termos um caráter que é muito mais aprovado por Deus quando nós somos mães. Isso é muito lindo. E estamos quase a terminar. Como é que está a ser a experiência de transmitir todo esse conhecimento para bebezinhas? Porque eu acredito que elas estão a ser também educadas para serem Hum. cristãs. E como é que é o processo de transmitir a vossa fé como pais para as vossas filhas? Bom, é o que a Bíblia diz, né? Que devemos ensinar o menino no caminho em que deve andar, ainda pequeno, para quando ele crescer, não, para que ele não vá se desviar dele, né? Quando crescer. Uhum. Minha filha, por exemplo, ela já vai à escola dominical. Praticamente vai à escola dominical desde os 6 meses Ah. que eu ia com ela. E gosto também do fato de ser um sítio onde ela gosta de estar, que ela entenda alguma coisa sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que é salvação, sobre o cristianismo, não. Ela gosta de estar lá porque tem outras crianças, porque cantam, porque dançam, porque algumas vezes tem um lanche especial que dão a elas, então acho que isso é que anima mais a elas, mas eu gosto do fato, por exemplo, de nós passamos da rua da igreja, minha filha já conhece a igreja, começa, é igreja, 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 a apontar. Uhum. E agora que já temos a TV, já decidimos ter a TV em casa, eu tento pôr a ela só. Eu verifico primeiro os conteúdos e Uhum. depois deixo a ela ver, mas basicamente os conteúdos que eu deixo a ela ver são conteúdos ligados ao cristianismo. Existem conteúdos apropriados ou adaptados para a idade dela, Uhum. gratuitos no YouTube. Então eu tento colocar, ensinar ela a fazer oração. Ela agora, por exemplo, conhece a Bíblia, ela também tem a Bíblia dela, mas todos os cadernos que ela vê são Bíblias. Tudo que se escreve, tudo que tem página para ela são Bíblias. Então, para mim, isso é um indicador de que alguma coisa está a ficar nela. Assim, tudo que é livro que ela vê na frente dela, ela pensa, né, que é uma Bíblia. Acho que estamos num bom caminho. Já sabe fazer uma oração dela estranha, que eu não entendo, mas acima de tudo, daquilo que eu possa ensinar a ela no fim do dia, vai ser a graça e a misericórdia de Deus que vão manter a elas no caminho da verdade. A elas no caminho da verdade. Ah, muito obrigada, Lídia. Só para encerrarmos, que conselhos a Lídia deixa para as mulheres que têm o sonho, têm planos em serem mães, que talvez não tenham, ou as mães que são mães de primeira viagem, para que possam viver uma maternidade de forma leve, como deu para a Lídia transmitiu isso e tenho a certeza que quem vai acompanhar esse episódio vai se sentir encorajada e os pais também, o pai vai se sentir encorajado.
Eu acho que fui deixando os conselhos assim, o que eu vou dizer agora já fui falando ao longo da nossa gravação. Uhum. Primeiro, hum, dizer às mulheres que eu não quero dizer, aliás, eu nem tenho que ter medo de dizer isso, porque eu sei que para algumas pessoas, principalmente as defensoras de movimentos, dizer isso é uma afronta. Ela disse que ser mulher reduz-se a ser mãe. Primeiro que quando alguém diz que ser mulher reduz-se a ser mãe, é porque a maternidade é uma coisa ínfima, quando você usa a palavra redução. Não. Uhum. A maternidade é das melhores coisas que uma mulher vai poder experimentar ao longo da sua vida. Conforme eu disse antes, por maiores que sejam as glórias que alguém vai alcançar profissionalmente, pouquíssimas coisas, se não nada, vai ser tão feliz quanto a alegria de tu criares duas crianças e tu veres que essas crianças são pessoas que estão a serviço de outras pessoas, são crianças amorosas, são crianças bem educadas. E um elogio para mim hoje em dia é ouvir isso, que minha filha é bem educada, que a minha filha é inteligente, que a minha filha não dá problemas, que minha filha brinca bem com outras crianças, que minha filha não é agressiva. E isso é uma coisa que vai que prolongar um pouco mais, que me deixa alegre, porque já estivemos em ambientes onde minha filha foi um bocadinho agredida. E ela não conhece isso. E ela fica tipo, mas por que que essa pessoa está a fazer isso? E ela vem a chorar e a queixar e tu explicas como ela tem que reagir. E nessa mesma ocasião eu ouvir outros pais a elogiarem sobre como, embora eu seja essa pessoa tipo que as pessoas me conhecem como não necessariamente como briguenta, mas talvez como uma troublemaker. Eu até queria comentar isso, que eu estou aqui a conversar com uma Lídia totalmente diferente da Lídia que eu conheci em 2020. Não, existe isso também, e existe a parte de eu também me policiar, porque minhas filhas estão a crescer, estão a ver quem eu sou, eu estou a deixar uma pegada aqui presencialmente com elas, depois existe a minha pegada digital, daquilo que eu sou nas redes sociais, que também tem que ter muita atenção, porque um dia elas vão poder ver isso, mas os maiores elogios que eu recebo, que eu posso receber, são relacionados às minhas filhas a alegria até e a vontade que as pessoas têm de estar com ela. E não, mas traz lá ela aqui em casa, porque ela realmente é uma criança agradável de se estar, né? A outra ainda é muito bebezinho, não pode ir para lugar nenhum, só pode ir para onde onde eu vou, claramente agora, e que ela cresça e que seja assim, igual a irmã dela. E embora ela seja tudo isso que eu estou a dizer, Sandra, mais velha, ela também é muito agitada, ela é muito brincalhona, mas é uma brincadeira com sempre cheia de respeito, né? E limites que eu tento impor a ela. Então, mulheres que querem ser mães que eu vou falar isso de forma direta, vocês que têm medo dos vossos patrões, dos vossos bosses no job, porque se eu engravidar vão pensar o quê? Porque se eu engravidar não vão me promover. Não é nada disso. Um filho nunca deverá atrapalhar absolutamente nada na tua vida. Ele não há deverá atrapalhar nenhuma promoção. Se uma empresa não te promove porque tu és mãe, acredita, não é naquela empresa que tu queres ser promovida. Essa empresa é uma empresa que ainda não tem os princípios e valores que valorizam a maternidade. Então, até tem que ser o tipo de instituição que tu nem queres estar associada a ela. Então, não tenham medo de ser mães, não tenham medo de se casar, não banalizem o casamento. O casamento é muito difícil, vocês. Eu digo isso por experiência própria, é muito desafiador. São duas pessoas Diferentes. desconhecidas praticamente, que estão ali a juntar-se. No meu caso, rapidamente surgiram mais duas pessoas que são as nossas filhas. São coisas difíceis de lidar muitas vezes, mas que vale a pena. É uma alegria caminhar a dois e criar essas duas crianças. E o fato de nós sermos jovens, de sermos pais de duas crianças, isso não quer dizer que nós não temos sonhos, que nós não temos planos, que nós não temos projetos. Nós simplesmente refizemos a rota da nossa vida, até se calhar para um destino mais agradável.
para um lugar menos solitário, como a Sandra estava a dizer, um lugar onde cabemos nós dois, como nós queremos agora. Nós queremos estar em sítios onde cabemos nós dois e cabem também as nossas filhas. E isso também ajuda-nos a sermos pessoas mais temperadas. Tu vais escrever um comentário na rede social, depois já apagas. E nada, eu sou mãe de Não fica crianças, eu bem. não faço esse tipo, eu não faço esse tipo de comentário. Então, ali pessoas já debateram sobre não sei o quê, e eu não entro nessa discussão. Eu Uhum. sou o modelo de referência para as minhas filhas. Então, o Yeah. meu conselho é esse: sejam mães, quando estiverem preparadas, claramente, emocionalmente, principalmente. Financeiramente é bom, mas não é o essencial, conforme eu dizia mais cedo. Existem coisas que não vais poder dar aos teus filhos porque a tua condição financeira não permite, mas acredite, não é o essencial. O essencial não é muito caro. Existe aquilo que é o básico, que é bom, que tem a ver com a saúde, que tem a ver com a alimentação e com as roupas. Roupas são roupas, roupas de bebê. Tu não precisas comprar um bode, aquele bode, né, que o recém-nascido usa. Tu não precisas comprar um bode de 2.000 meticais. Tu não precisas comprar um bode de 5.000 meticais. Um bode, um bebê só usa por 2 meses no máximo. Porque o bebê está numa fase de rápido crescimento Uhum. corporal, ele está toda Uhum. hora a mudar de roupa. O básico vai funcionar, vai ser bom e tu vais ver como, embora tu vais dormir cansada todos os dias ou a maior parte dos dias, vai ser muito gratificante. E, hum, e ser mãe também não significa não ser profissional ou não ter uma vida profissional ativa, conforme eu dizia, Sandra, que eu estou a reorientar. E até quero deixar um. Ainda vou ter espaço para falar sobre isso. Pode, esteja à vontade, esteja à vontade. Yeah. Que eu que eu já havia partilhado com a Sandra, que é. Eu estou a começar também, eu vou começar em breve um podcast e eu hei de voltar para aqui para esse podcast, não é só comigo, mas para falar sobre outro tema, que é o tema da biodiversidade, que é o tema que vai estar ligado ao meu podcast, que é mais do que um podcast, vai ser um lugar para crescimento é a minha contribuição para o desenvolvimento, para o crescimento da sociedade moçambicana, para os jovens particularmente, vai ser um lugar de aprendizado. Tenho muitos planos com esse podcast, que vai ser um lugar que eu pretendo dar voz a muitos jovens que talvez estão um pouco aí desorientados profissionalmente ou que não sabem por onde começar, como fazer. É mais ou menos essa ideia. Então, vou agendar uma outra conversa com a Sandra para falarmos sobre este tema de biodiversidade, para falarmos um pouco mais sobre cidadania, como é que a cidadania pode estar ligada à biodiversidade e outras coisas que estou aqui a planificar, a realizar algumas delas, que as pessoas vão de ver também nas redes sociais, mas que têm a ver com a minha reinserção no mercado de trabalho. E eu espero que eu consiga fazer da forma como eu estou a planificar, que é uma forma que me permita mesmo estar presente na minha vida familiar, na educação das das crianças e ainda ter um tempo de qualidade com o meu parceiro. Muito obrigada mais uma vez, Lídia, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, deixar essas contribuições com muita sabedoria. Para quem acompanhou até aqui, muito obrigada. Por favor, não se esqueçam de seguir a Lídia nas redes sociais, Lídia Mangani, no Facebook, no Instagram, e acompanhem esse episódio, deixem comentários, perguntas que a Lídia vai ter prazer de responder. Ah, não esqueçam de curtir e de se subscreverem no nosso canal. Ah, desde já é isso. Aqui é sua casa, Lídia. Sempre que tiver uma ideia, vamos estar a conversar. A Lídia estará aqui mais vezes. Será uma cara muito conhecida aqui no nosso podcast. E muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Yeah, Tchau. obrigada, Sandra. Tchau, tchau. Tchau.